O Espírito Santo de Deus, ele nos deu uma palavra para a nossa igreja. Essa palavra é posicionamento. E durante todo esse mês de janeiro, nós estamos pregando sobre posicionamento. E uma coisa que nós temos visto nos últimos dias, que nós temos enfrentado como família e como igreja, é uma batalha muito grande. Nos últimos dias, essa batalha ela tem se intensificado sobremaneira sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a vida das pessoas. E o Espírito Santo de Deus, essa tarde, ele me falou que hoje é para falar sobre posicionamento na batalha. Aleluia. Hoje, então, a gente vai falar sobre posicionamento na batalha. Porque nós estamos em guerra, sim. Sim, nós estamos em guerra. Tem hora que a gente fala, Deus, deixa eu descansar. Eu tô tão cansado. E Deus fala, não, você tá em guerra. Não é hora de descansar. Não é hora de recuar. Amém? Então vamos começar abrindo a palavra do Senhor. Em 2 Timóteo 3, versículo 12. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Sinto informar isso para vocês. Quer dizer, eu preciso dizer. Porque é uma palavra que Deus nos fala, a gente não pode guardar pra gente, a gente tem que passar pra frente. Seja ela, a gente gostando ou não. Goste a gente do que a gente leu ou não, a gente precisa passar pra frente. E sinto informar para vocês que em 2 Timóteo 3, 12 diz o seguinte: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vou ler novamente. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por isso que eu falei, sinto informar. Mas sim, nós seremos perseguidos. Você decidiu, se posicionou em seguir a Cristo, já era. É perseguição. Até que ou Jesus volte ou a gente suba para a glória. Enquanto a gente viver nessa terra, nós vamos sim passar por perseguições. Nós vamos sim viver perseguições. Porque os ataques do inimigo, eles são inevitáveis. Toda vez que a gente se posiciona espiritualmente, já se posiciona, se posicionando e se preparando para o ataque. Vai vir ataque sim. Vai vir afronta sim. Vai vir rebate do inferno sim. Se posicionou espiritualmente, se prepara. Porque a batalha está travada. A batalha está travada. Sabe por quê? Porque Satanás ele não vai mexer com quem está quieto. Ele não vai mexer com quem já é dele. Para que é que ele vai ficar atacando o tempo inteiro quem já é dele? Me fala, para quê? Não tem por que atacar quem já é dele. Ele vai atacar aqueles que se posicionaram em seguir a Jesus Cristo. Ele vai atacar aqueles que decidiram se render aos pés da cruz. Se rendeu aos pés da cruz, se prepara. Vai vir afronta. E aqui a Bíblia, ela é clara. Ela é muito clara. Esse versículo, ele é muito claro. Ele diz assim, ó: todos os que desejam viver. Ele não diz alguns, talvez. Ele não diz quem sabe. Não, ele diz todos. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus vão ser perseguidos. Decidiu? Vai ser. É todo mundo. Todo mundo que se rendeu a Jesus, se rendeu aos pés da cruz, vai ser atacado. Aleluia. Vai ser perseguido. Isso é ruim? Não, isso é bom. Isso não é ruim. Isso é bom? Sabe por quê? Tá vindo afronta, tá vindo ataque.
você está no caminho certo. O inimigo veio com tudo para cima de você, é porque você está no caminho certo. O inimigo, ele está te atacando de uma forma que você está falando, meu Deus, o que é isso? Significa que você está no caminho certo. Significa que você está fazendo a vontade de Deus. Então você quer um termômetro de se você está seguindo a vontade de Deus ou não? Olha para as perseguições. Olha para as afrontas. Olha para isso. Aí você vai saber se você está ou não no caminho certo. Quando a gente está no caminho certo, a afronta é inevitável. E por isso, por conta dessas afrontas, por conta de todo esse ataque, por conta de toda essa batalha que ela é inevitável, a gente precisa viver um texto que todo mundo cansa de falar. Existem canções, existem louvores, existem músicas, existem pregações, existem tanta coisa que fala sobre Efésios 6. A gente fala tanto de Efésios 6, a gente fala tanto. Só que será que a gente está vivendo Efésios 6? Será que a gente está vivendo Efésios 6? Estão tirando minha atenção aqui, gente. O AP tá colocando boné, ele tá tirando minha atenção. Tô pronto pra batalha. Tá pronto pra batalha. Colocou o boné aqui. Vem cá pro povo ver você pronto pra batalha. Aqui, ó. Oi, galera, tudo bem? Foi o Vinícius. Deus abençoe. O cachorro não gostou dele de boné. E esse boné, ele representa, nesse momento, o quê? O capacete, gente. O capacete da salvação. Aleluia. Vamos abrir em Efésios 6, esse texto tão conhecido e tão falado. É um texto que fala tanto, mas a gente precisa aprender a viver esse texto. A gente precisa colocar em prática esse texto. Afinal de contas, essa igreja é uma igreja que prega e vive o evangelho. A gente não é uma igreja que só prega, que só fala da boca para fora. A gente está vivendo. Deus está nos convidando a colocar em prática tudo que é falado, tudo que a nossa boca fala. Deus está nos cobrando a colocar em prática. Então vamos colocar em prática a partir de hoje o texto de Efésios 6, a partir do versículo 10. A partir do versículo 10, diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Olha isso. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O poder de Deus, ele é forte. Não é um poder qualquer. É o poder acima de qualquer poder. Vistam toda a armadura de Deus. Aqui não fala pra gente vestir só um pedacinho da armadura. Aqui fala que a gente tem que vestir toda. Não adianta você colocar o capacete e não colocar o resto. Não adianta. É um todo. É um conjunto. A gente precisa de tudo. Amém. Então o versículo 11 diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós só poderemos estar firmes contra as ciladas do diabo quando a gente está vestido com toda a armadura de Deus. Amém? Amém. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. É por isso que eu falo tanto: não levem as afrontas e os ataques que vocês estão sofrendo pro pessoal. Não leva pro pessoal. Aleluia. A gente tem que aprender a não levar pro pessoal, porque a nossa luta, ela não é contra a carne. Quando eu e o apóstolo, a gente começa a dar umas... A gente já vira e fala: epa, tem alguma coisa errada aí. A gente precisa entender, reconhecer depressa. Porque a minha luta não é contra ele. A luta dele não é contra mim. A luta dele e a minha é contra quem quer destruir a nós dois. Nós com os nossos filhos somos a mesma coisa. Com os nossos familiares, com as pessoas que estão ao nosso redor, é a mesma coisa. A nossa luta não é contra a pessoa. A nossa luta é contra quem quer destruir a nós e a quem está ao nosso redor. É contra isso a nossa luta. Por isso, vistam
de novo, aqui repete mais uma vez: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir um dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então vocês estão vendo que é um conjunto, que é algo completo? 2 vezes fala: vistam toda a armadura, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável. Como é que você pode se tornar inabalável? Quando você vestiu um pedaço da armadura? Ou quando você veste toda a armadura? A gente só é inabalável quando a gente veste tudo. E o vestir tudo é viver tudo que fala a palavra de Deus. Depois da gente ter feito tudo, aí sim a gente vence. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se do cinto da verdade. Isso significa que a mentira jamais pode estar na nossa boca. Vestindo a couraça da justiça, a injustiça, o trambique, o jeitinho brasileiro, aquele subornozinho, aquele roubo, nada disso combina. Se você vestir a couraça da justiça, você tem que abandonar todo o resto. Ah, mas é só uma coisinha aqui. Ah, mas é só um negocinho ali. Não tem uma coisinha, um negocinho. Ou é ou não é. A justiça, ou você é justo ou você não é. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Não tente guerrear contra o inimigo sem você ter a paz de Cristo, porque esquece. Se você andar querendo confusão, se você andar causando, se você andar sempre atacando, esquece. Você não está vestido com calçado do evangelho da paz, porque o evangelho de Jesus Cristo, ele é um evangelho de paz. Ele não é o evangelho que ataca, ele não é o evangelho que acusa, ele é o evangelho de paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Gente, se tem uma coisa que o diabo gosta, é de mandar seta inflamada. Como ele faz isso? E ele faz isso todo dia. Todo dia ele manda aquelas setinhas, literalmente dos infernos, para atazanar a nossa vida. E se a gente não tiver com aquele escudo, essas setas inflamadas, elas vão nos atingir. E se chegou no coração, já era. Se chegou no coração, já era. Então não permitam que as setas inflamadas de Satanás cheguem ao seu coração. Use o capacete da salvação. Você decide viver com Cristo. Você decide acreditar que Ele existe. Você decide dizer: ei, eu quero ser salvo. É decisão. E é por isso que é na mente. Porque as decisões, elas ocorrem na mente. Então use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tenha sempre, não somente nas suas mãos, como em seu coração, a palavra do Senhor. Porque é com ela que nós podemos ferir o nosso inimigo. Só é possível ferir e vencer o nosso inimigo com a palavra de Deus. Sem a palavra do Senhor, a gente não consegue ferir e vencer o nosso inimigo. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Depois de tudo isso, a gente precisa o tempo todo, em todas as ocasiões. Em algumas ocasiões? Não, em todas. Em todas as ocasiões, orem em Espírito, com toda oração e súplica, tendo isso em mente,
e perseverando na oração por todos os santos. Então aqui já está falando, não era só por você não. Deus já está ensinando que não é uma oração egoísta. É para orar por todos os santos. Quando a gente lê Efésios 6 com outro olhar, não só com esse que todo mundo fica falando o tempo inteiro, quando a gente para mergulhar nesse texto, a gente vê que isso é tão profundo. Como esse texto é profundo. Deus nos dá, gente, um manual de como a gente deve agir. Às vezes a gente fala, ai, o que eu faço? Quanto mais a gente busca Deus, mais resposta a gente vai ter. Aleluia. Quanto mais a gente conhece o que está escrito aqui, quanto mais a gente se relaciona com o Espírito Santo, mais a gente entende de Jesus e mais perto nós ficamos do Pai. A gente precisa colocar mais em prática o que a gente tem ouvido. E se a gente não se posicionar, a gente vai perder a batalha. Nós precisamos nos posicionar para a batalha, porque a batalha está travada e a batalha é intensa. Ela não é fraca. Pensa numa batalha acirrada. É a batalha contra o inimigo das nossas almas e o nosso espírito. Nós estaremos em guerra enquanto a gente viver nesse mundo. E a gente não pode recuar. Tem hora que a gente cansa, a gente recua. Tem hora que a gente está tão cansado, a gente se sente tão abalado, tão ferido, que a gente quer recuar. Só que a gente não pode recuar, porque o diabo não cansa, ele não para de atacar. Ele não vai parar de te atacar. A gente ouviu isso de Deus lá em cima no monte. A gente estava detonado, acabado. O Espírito Santo chegou e falou assim, ei, o diabo não vai parar de atacar não. Pois é, quem disse que seria fácil? Não é fácil. Ele não vai parar de atacar. Não vai parar. Eu não sei se você já reparou que todas as vezes que você decide se posicionar espiritualmente, vem ataque. De onde você menos espera. E das pessoas que você mais ama. Porque se o diabo não usar a pessoa que você ama, ele não vai te atacar. E é por isso que nós devemos vigiar. Sabe por quê? Porque tem hora que nós mesmos somos usados pelo inimigo para atacar quem a gente ama. Se a gente não tiver vestido da couraça, a gente não só pode sofrer ataque, como a gente pode ser instrumento para atacar. Tem noção disso? Quando a gente não se posiciona como deve, quando a gente dá isso aqui, ó, é isso aqui, ó, bem pequeno, de brecha, a gente se torna instrumento para atacar o nosso próximo. Ou então, nós abrimos brecha para sermos atacados. Na verdade, atacado a gente vai ser. Depende do que a gente vai fazer com esse ataque. O que é que você vai fazer com o ataque que você tem sofrido? Você vai recuar ou você vai avançar? Você vai vestir toda a armadura de Deus e você vai falar, eu não vou parar, eu vou prosseguir. Qual é a sua decisão essa noite? Qual é a sua decisão? É falar, eu tô cansado, eu não aguento mais guerra, eu preciso de um tempo? Ou você vai falar, pai, me revista, me ajuda, vem comigo, porque eu preciso vestir essa armadura todo dia e sentir eu não consigo. A gente precisa vigiar o tempo todo. O tempo todo a gente precisa vigiar. E em Mateus 26:41, Jesus ensina isso pra gente. Mateus 26:41. Jesus estava no Getsemane. E a lição que ele nos deixou ali naquele momento de dor é uma lição que a gente tem que trazer para a nossa vida inteira. Jesus era Deus, mas ele era homem. Ele estava sofrendo, aquilo estava matando a carne dele. Aquilo estava corroendo ele. E Mateus 26:41 diz o seguinte: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, sendo Deus, falou isso. Ele falou: meu espírito está pronto, a minha carne não. Se Jesus falou isso, pensa a gente. Por isso que ele falou que a gente tem que vigiar e orar. Porque se a gente não vigiar e orar, a gente vai cair em tentação? Sim. Se a gente não vigiar e orar o tempo todo, como Jesus nos manda fazer, a gente vai sim cair em tentação. E essa tentação nem sempre é apenas um ato que você olha e fala: é a tentação de desistir, é a tentação de parar de lutar, é a tentação de fazer algo também, é a tentação de tanta coisa, gente. Isso abrange tanta coisa, tanta coisa. Naquele momento a carne de Jesus queria recuar. A carne de Jesus queria tirar ele e livrar ele daquele sofrimento. A carne dele não estava topando aquilo tudo, não. Ele sabia o que ele ia passar. Ele sabia a dor e a humilhação. Só que ele precisou vigiar e orar para não cair em tentação. E ele falou: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E tem momentos que nós precisamos fazer isso. Dizer: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua. A nossa carne ela é muito fraca. E é por isso que nós cantamos aqui antes dessa pregação: liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então liberta-me de mim. Não, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre para viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. E reina o Espírito sobre a carne. Eita glória. Oh Pai, liberta-nos de nós essa noite. Liberta-nos de nós mesmos, Senhor. Liberta-nos de nós, Pai. Porque se a gente não for liberto de nós mesmos, nós não temos como ser a tua casa. Se a gente não se esvaziar da gente se encher de ti, o Senhor não tem como nos encher. O Senhor não enche o recipiente cheio. Para o Senhor vir e encher, a gente tem que estar vazio, vazio de nós. Aí sim a gente pode estar cheio de ti. E aí sim a gente pode ser livre para viver a tua vontade. Aí a gente é livre para falar: Pai, faça na minha vida a tua vontade, não mais a minha. Que não seja eu, que seja tu, Senhor. E que reine o nosso espírito sobre a nossa carne. Em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos para que reine o nosso espírito sobre a nossa carne. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor. Nossa carne é fraca. E a gente nunca pode baixar a guarda. A luta permanente entre a carne e o espírito ela é inevitável. A gente não tem como evitar essa luta. Não tem como evitar. E a gente só vai vencer. Só vai vencer essa luta quem estiver mais forte. Essa luta, como qualquer luta, ela é vencida pelo oponente mais forte. E dentro de você essa noite, qual é o oponente que está mais forte? Dentro de você essa noite, o que é que está mais forte? A tua carne ou o teu espírito? Para e não responda no impulso, não. Seja sincero com você mesmo, porque Deus já sabe a resposta. Deus sabe essa resposta. E a gente só muda aquilo que a gente reconhece. Então para e faça um check-up de você mesmo. E seja sincero na sua resposta. Quem é que está vencendo essa noite? A tua carne ou o teu espírito? Assim você está voando. Se posicione e alimente o seu espírito. Mate a sua carne todos os dias. A gente precisa matar a nossa carne. A gente só vai para o céu se a gente morrer.
A gente só vai pro céu se a nossa carne morrer. Se a nossa vontade, se o nosso eu morrer. Se o nosso eu morrer, aí sim a gente pode ter a vida eterna. E só é possível, isso só é possível em Jesus. Só em Jesus isso é possível. A gente não consegue isso de outro jeito. Em 1 João, capítulo 5, versículos 4 e 5, diz isso. Vamos lá. Hoje a gente está indo para lá e para cá. 1 João, versículo 5, capítulo 5, versículos 4 e 5. Primeira João 5, 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. Eita, agora. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como assim a nossa fé? Sabe por que é a nossa fé? Porque quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, se você não tem fé para acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que só através dele a gente pode chegar até Deus, esquece, você não vai vencer. Enquanto você não reconhecer de todo o seu coração, de toda a sua alma, que é só em Jesus, esquece. Você não vai vencer batalha nenhuma. Porque toda essa batalha travada só é possível ser vencida através do sangue de Jesus na cruz. Sem o sangue de Jesus, nós não somos nada. Sem o sangue de Jesus, a gente não chega em lugar nenhum. É só através de Jesus. Aleluia. É só quando a gente crê, reconhece que Ele é o Filho do Altíssimo. Aquele que veio morrer em nosso lugar. Porque quem crê em Jesus pode ter certeza que sem Ele a sua derrota é certa. Se você não crê nele, a tua derrota está garantida. Agora, se você crê, se você vive o que ele prega, o que ele fala, se você segue o que ele manda seguir, se você obedece os seus caminhos, a tua vitória é certa. Se você vestiu toda a armadura, matou a tua carne, só que isso não é só hoje não, é amanhã e depois. Aí sim, a tua vitória é garantida. Não se esqueça de viver o que diz Tiago 4, dos versículos 7 a 10. Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago, um pouquinho antes de 1 João. Tiago 4, do 7 ao 10. Diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Submeter-se a Deus. Submeter-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Sem submissão a Deus, não tem como resistir ao diabo. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Deus só se aproxima de quem quer se aproximar dele. Pecadores, limpem as suas mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Eita. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Aleluia, aleluia, Senhor. Purifiquem-se. Entristeça-se com a tua carne, com tudo que você faz de errado. Troca aquele riso por lamento e Deus vai te exaltar. Quando a gente se humilha diante dele, quando a gente se prostra diante dele, ele nos exalta. Não deixe
Não deixe de se submeter a Deus. Não deixe de se humilhar a Ele. Não deixe de se render aos pés dEle. Não deixe de limpar as suas mãos, de se purificar. Purificar o teu coração. Se arrepender dos seus maus caminhos todos os dias. A gente tem que se arrepender todo dia. A gente tem que se humilhar na presença de Deus todo dia. E aí sim, Ele nos exalta. E só assim, quando a gente se submete 100% a Deus, o diabo foge. Aleluia. Se não tem submissão, não tem como vencer a Satanás. Quer vencer essa batalha? Se submeta. Se submeta ao teu Criador. Aleluia. Ao teu Pai. Aquele que nós cantamos no início do culto. Abba. Abba. Ele deixa a gente chamar ele de papai. Será que é difícil a gente se submeter a alguém que ele está disposto a ser o nosso pai, sendo ele perfeito, a gente tão falho? Ele é que devia não querer a gente não querer a ele. As coisas estão muito invertidas. Submeta-se a Deus. Isso só vai te dar alegria. Viva Tiago 4,7. Viva o que a gente acabou de falar. É tempo de se posicionar, igreja. É tempo de se posicionar, povo de Deus. É tempo de batalhas. Não recue, avance, lute. Não recua. Não é tempo de recuar, é tempo de avançar. Não é tempo de ouvir quem está te jogando para baixo. É tempo de olhar para o alvo. E o alvo é Cristo. Aleluia. É tempo de olhar para o que Deus quer de você. Aleluia. Não recue, avance, lute. Lute, por mais que esteja doendo, lute. Por mais que você fale, como é que eu vou fazer isso? Deus vai te ajudar, mas vai. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, quanto mais nós nos submetermos a Ele, mais o nosso espírito se fortalece. E assim se torna possível vencer qualquer ataque do maligno. Glória a Deus. A gente só vai vencer qualquer tipo de ataque quando o nosso espírito estiver forte. Então não deixe de alimentar o teu espírito. Alimente o teu espírito de manhã, à tarde, à noite. Não só no dia de culto, mas amanhã e depois, e depois, e depois, e depois, e depois, e depois. Alimente o seu espírito. Ele precisa estar forte, porque a batalha é pesada. Não deixe o teu espírito fraco. Fortaleça o teu espírito.